Olá! Vamos para a segunda parte da videoaula sobre os 5 desafios das equipes? Vimos na parte 1 sobre a importância em estabelecer um ambiente de confiança, pois essa é a base do sucesso de qualquer equipe. Você assistiu à palestra da Brené Brown, onde ela abordou o tema vulnerabilidade como sendo o alicerce em se estabelecer vínculos de confiança. Em seguida, falamos sobre o segundo desafio das equipes, que é o do manejo de conflitos de forma positiva. Para isso, apresentei a diferença conceitual entre o conflito e o confronto. Finalizando a parte 1, solicitei para você fazer uma reflexão sobre as principais aprendizagens dessa primeira parte. E aqui estamos agora para dar continuidade ao tema. Vamos lá! A terceira disfunção que se torna um desafio a ser transposto é a falta de comprometimento. No livro, o autor traz uma frase que define muito bem a conexão entre a disfunção anterior e esta. Ele diz: quando os membros de uma equipe promovem conflitos produtivos e levam em consideração as perspectivas e opiniões de cada um, o grupo pode assumir um compromisso com a confiança e acatar uma decisão, sabendo que se beneficiou das ideias de todos. Isso quer dizer que, se os conflitos de ideias não acontecerem, com o que efetivamente a equipe irá se comprometer? A falta de comprometimento acontece basicamente por 2 motivos. O primeiro é a necessidade da certeza de que o que está sendo feito é o melhor a ser feito. O segundo é o desejo do consenso que as pessoas sentem para então se comprometerem. É mais ou menos assim. Se todos não aprovarem uma ideia, ou seja, não houver consenso, como poderão se comprometer aquelas que não tiveram sua proposta aprovada? E como ter certeza de que justamente eles, os preteridos, não estavam com a razão? E é no meio dessa confusão que o comprometimento se dilui. São essas discordâncias que impedem que a equipe mergulhe fundo na ideia. Então, o grande desafio é garantir o comprometimento, mesmo que a certeza não exista e o consenso não aconteça. Seguir em frente e mudar de direção sem hesitar quando necessário. Clareza em relação ao estabelecimento de prioridades e aos objetivos a serem atingidos são algumas características de equipes comprometidas. Quando falta comprometimento, aparecem alguns sintomas como: prazos são perdidos, metas não são alcançadas, baixo empenho em busca de soluções ou melhorias, baixo interesse na inovação de processos ou produtos, oportunidades não são aproveitadas, pois a equipe demora demasiadamente para decidir. Os membros da equipe afirmam que não conhecem os objetivos, metas e prioridades. Membros que evitam se envolver em conflitos saudáveis, não expressam suas opiniões, pois não têm confiança que estão em um ambiente seguro, tendem a não se comprometerem com os planos de ação e seus respectivos objetivos definidos. Será papel do líder, por meio de feedbacks mais pontuais e coletivos, sinalizar o que precisa ser mudado. Lembrar que a pessoa só se compromete com aquilo que entende e que tem significado para ela. Para isso, você, líder, deve ter em mente que fornecer um significado para as ações pode gerar uma nova perspectiva de ação. Favorecer uma comunicação assertiva e conectiva entre os componentes também é um dos movimentos que podem ser traçados pela liderança. Sugiro a leitura do livro Todos se comunicam, poucos se conectam, de John Maxwell. Nele, o autor apresenta que a facilidade de se conectar com as pessoas tem a ver com maturidade, que nem só de palavras vive a conexão, e sobre a necessidade de se encontrar um ponto em comum entre você e o outro para obter sucesso na comunicação. Seguindo na mesma linha da transparência e da comunicação citada anteriormente, Patrick Lencioni sugere que seja adotada a técnica de mensagem em massa. Mas o que seria isso? É um procedimento onde, ao final de cada reunião, a equipe reveja todas as decisões tomadas e objetivos traçados. Desta forma, podem ser detectadas falhas de entendimento,
ou que não tenham entendido tudo da mesma forma. Essa ferramenta permite um alinhamento entre a equipe e estabelece o comprometimento com o que foi discutido e definido naquela reunião. Uma equipe comprometida assume a responsabilidade pelas suas ações. Falando em responsabilidade, vamos para o próximo desafio? Partindo agora para o quarto desafio da pirâmide, pode-se afirmar que em equipes disfuncionais, os componentes tendem a não assumirem responsabilidades. E isso é uma consequência direta da falta de comprometimento, pois membros que não se comprometem com os planos de ação e seus objetivos ficam resistentes em alertar os colegas sobre comportamentos contraproducentes para o sucesso da equipe. Conceitualmente falando, responsabilidade ou accountability é a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. É a capacidade de prestar contas por ações, comportamentos, desempenho e/ou resultados. Uma equipe eficaz sente-se segura em alertar os colegas sobre os objetivos a serem alcançados, pois sabem que o resultado será de todos. No entanto, uma equipe que não foca nas responsabilidades apresenta as seguintes características: prazos perdidos, reclamações constantes, culpar os outros, ausência de comunicação, retrabalho e o conhecido desculpability, ou seja, quando você percebe que as pessoas começam a inventar desculpas para justificar alguma falta de entrega. Você percebe que as pessoas estão adotando de desculpas por meio de frases como: eu gasto tempo fazendo o trabalho que minha equipe deveria fazer. O desempenho vai melhorar com o tempo. O prazo não é realista. A meta não é realista. Temos muitas reuniões que tomam muito tempo. Não entendi a tarefa. Não tenho tempo de fazer a gestão, pois passo muito tempo fazendo relatórios. Não temos gente suficiente. Não temos as pessoas certas. Somos constantemente solicitados a fazer mais com menos. Já ouviu essas frases? Fique atento, pois elas sinalizam necessidades de ação. Tem um livro bem interessante que sugiro a você, que é o Desculpability. Desculpability é um termo criado pelo palestrante, autor e especialista em desenvolvimento pessoal, João Cordeiro. Em seu livro, ele relata o que esta palavra significa, indicando que desculpability é o hábito de criar desculpas, de culpar os outros e de achar que o problema dos outros nunca é o nosso. Vale conferir! Os princípios da responsabilidade estão fundamentados em competências e comportamentos que influenciam diretamente o comportamento individual. São eles: inteligência emocional, comunicação assertiva, escuta ativa, engajamento, relacionamento interpessoal. Além dessas competências, ainda temos como alicerces da responsabilidade o planejamento, a organização, o foco em solução e a clareza de propósito. Todas essas competências são importantes. No entanto, todas elas se fundamentam na clareza de propósito. Veja só! Como um colaborador pode assumir a responsabilidade por alguma coisa que não sabe exatamente o que é, nem para que serve, e também não sabe quais os impactos que ocorrerão caso algo saia errado? Então, para você que é líder, aqui vai uma dica. Se você quer ter uma equipe comprometida, é fundamental que os objetivos, metas e prazos a serem alcançados estejam claros. Importante também é que os acordos do que se espera de cada um para o alcance dos resultados estejam bem definidos. Além de o propósito da empresa estar claro para todos, é muito importante que você conheça seu próprio propósito como líder. E aí, líder que está aí me assistindo, qual é o seu propósito? Acabei falando de acordos no item anterior sobre o que pode ser feito. Patrick Lencioni denomina os acordos como sendo publicação de objetivos e padrões.
Trata-se daquela conversa individual onde contratos de convívio e metas são detalhados. Após essa conversa individual, será necessária uma reunião com toda a equipe, especificando quais as atribuições de cada um e como todos devem se comportar. Firmando esse acordo com todos, fica mais fácil e natural o entendimento da importância de cada componente para a obtenção de resultados. E é sobre resultados que vamos falar agora. E agora, passamos para a quinta e última disfunção, que é a falta de atenção aos resultados. Como falei no início dessa videoaula, a obtenção de resultados ou a ausência dele é uma consequência direta dos demais fatores ou desafios. Uma boa base de confiança entre os componentes da equipe, que permite um manejo de situações de conflito de forma construtiva, onde os objetivos sejam claros e todos se sintam comprometidos e responsáveis, tem como desfecho a obtenção de resultados. O contrário também é verdadeiro. O grande problema dessa disfunção é quando as pessoas tendem a priorizar seus objetivos pessoais e não os grupais ou os da empresa. Com essa ausência de foco coletivo, os resultados são afetados e não alcançados, uma vez que o direcionamento da equipe está disperso. Segundo Patrick Lencioni, uma equipe responsável, comprometida e focada nos resultados costuma pensar em conjunto com menos distrações, comemora o sucesso e lamenta o fracasso. Já a equipe que sofre com a falta de atenção aos resultados sofre com os seguintes problemas: existência de egos que priorizam partes do processo em detrimento de outros, o conhecido "eu fiz a minha parte", caça aos culpados e não busca de solução, perda de competitividade com dificuldade em superar os concorrentes, queda de investimentos em melhorias, falta de foco, individualismo, entre outros. Lembre-se que você, líder, é o guia da equipe, aquele que está com a bússola. Para isso, você deve ser objetivo e saber reconhecer e recompensar todos os que estiverem dando contribuições efetivas para a obtenção de resultados. Para que isso aconteça, é fundamental que você conheça cada integrante da sua equipe. O que faz, como faz, qual o potencial, pontos fortes e a serem desenvolvidos. Enfim, o perfil de cada colaborador. Com isso, seus feedbacks serão personalizados, tanto para aqueles que não estão conseguindo alcançar seus resultados, como também reforçar aqueles que estão atingindo as metas. Além disso, todo o líder com foco em resultados deve desenvolver uma visão sistêmica da empresa, entendendo que cada decisão tomada por ele pode impactar no resultado do negócio. Por isso, realizar o acompanhamento e análise de indicadores deve ser um hábito diário, pois quando se identifica antecipadamente os problemas que poderão impactar de forma negativa em seus resultados, mais rapidamente você conseguirá reverter quadros de indicadores indesejados. E não esqueça, você está sendo observado. O líder é um exemplo a ser seguido. Uma equipe espera de um bom líder é que pare de reclamar e culpar os outros pelo não cumprimento dos objetivos. Patrick Lencioni sugere que seja feita a declaração pública de resultados por meio da gestão à vista e que as recompensas estejam alinhadas aos resultados obtidos. Segundo ele, a declaração pública de resultados consiste em todos se comprometerem com uma meta publicamente, fazendo com que a equipe corra atrás do objetivo. Já a recompensa com base em resultados, como o próprio nome diz, é premiar os colaboradores pelo bom desempenho. Isso irá estimular todos a darem o seu melhor para alcançarem os objetivos propostos e serem reconhecidos por isso. Chegamos ao final dessa videoaula, onde pode-se concluir que o sucesso de equipes é um efeito virtuoso em cadeia. Confiança que leva a conflitos saudáveis, que leva ao compromisso,
que traz a responsabilidade que gera foco nos resultados. E confiança é a base de tudo. Peço que você faça uma pausa e escreva todas as suas aprendizagens com essa videoaula. Peço também que faça uma reflexão sobre a sua equipe e responda: qual dos 5 desafios a minha equipe também possui? A partir dessa resposta, estabeleça um plano de ação para melhorias. E agora é com você. Desejo sucesso na condução de sua equipe.